E aí pessoal da NET, aqui é o Felipe de novo no canal Mundo C. Estamos de volta com mais uma análise de volume aqui no canal. Vocês sabem que todo volume lançado no Brasil de Sensei, o canal Mundo C analisa. E hoje é a vez da Final Edition número 8, essa mesmo que tem a capa, né, do Cavaleiro de Ouro mais poderoso a servir Athena, tá? Não ligo pra isso não, só tô falando isso pra provocar a galera aqui que vai comentar aqui no vídeo pra me encher o saco, tá? Pessoal, é o seguinte, esse volume aqui, né, ele tá quase no final das 12 casas, tá? E eu queria falar tanto da parte técnica quanto da história, tá? Desse volume, né? E também os extras que tem nele. Não tem tanta coisa para falar nesse volume, tá? Mas ainda assim, eu acho que é importante colocar até algumas coisas interessantes que eu vou falar aqui nesse vídeo. Pessoal, vamos lá então. Antes disso, dá o like no vídeo, se inscreve no canal e manda o vídeo para vídeo de vocês, que possam ter interesse em mais novidades sobre o universo de Senseiya, né? E se você quiser e puder, né, torne-se membro do canal Mundo C. Por quê? Porque você me ajuda de maneira direta. E se você quiser me ajudar de maneira indireta, compre no Amazon aqui embaixo, né? Olha os links do Amazon, né? Ou do Mercado Livre também, tem link do Mercado Livre, tá? Você compra produtos de Senseiya no Amazon e me ajuda de maneira indireta. Pessoal, vamos lá, vamos falar sobre o volume 8 da Final Edition. Vamos lá? Gente, é o seguinte, né? A Final Edition já tá no volume 8 e as 12 casas da Final Edition terminam no volume 9, tá? Então só tem mais um, que é o volume do Máscara da Morte, tá? Na capa, que tá quase saindo, né? E esse volume do Saga aqui, né? Como eu falei, parte técnica, papel pólen, tá? Que é o mesmo papel de livro, tá? É um papel que já é um pouco amarelado, tá? Para quem não gosta, infelizmente, tá? Não é papel offset e nem papel jornal comum, é papel pólen, tá? Que, se eu não me engano, é um papel relativamente reciclado, tá? Ele tem em torno de 200 e poucas páginas, tá? Então a última página numerada é a página 214, né? Aí depois 14, 15, 16, 17, 18, né? A última página é essa aqui, né? Quando o Saga vai revelar que ele é o Cavaleiro de Gêmeos, tá? Página 220, né? E depois nós temos extras, né, das armaduras, tá vendo? Dos esquemas de armadura. Ele começa nos esquemas da armadura de flecha, de Sagitta no caso, e de camaleão, tá? Ó, a armadura da June. E ele termina com as armaduras de ouro lá na armadura de virgem. Então, ó, armadura de virgem, tá vendo? Termina na armadura de virgem. Uma coisa interessante sobre isso é que antes, gente, ó, a armadura de Gêmeos estava com a cara sem mostrar. E agora, como é o volume que revelou o Saga, né, e já tinha revelado no episódio 0, na verdade, a gente já tem o esquema da armadura com a cara do Saga, tá? O que não acontecia lá na versão original, lá no Tankobon, tá? Os números de capítulos, gente, nós temos 5 capítulos, né? Como vocês podem ver aqui no índice, né? Os capítulos são Shura, o homem que possui Excalibur, o ar frio supremo, Zero absoluto, o cortejo fúnebre das rosas, batalha mortal na sala do grande mestre. 5 não, 4, né? Porque o outro são os esquemas de armaduras. 4 capítulos, tá? Vamos lembrar que essa formação de capítulos não é a mesma formação lançada na Shonen Jump nos anos 80, tá? Mais ou menos o jeito que os capítulos são posicionados hoje, 2 capítulos da época é um capítulo hoje, mais ou menos, tá? Mais ou menos. Tem algumas diferenças, mas é mais ou menos isso, tá? Em termos de diferença de diálogo, gente, percebi muito pouca diferença de diálogo nesse capítulo, tá? É claro que vão ter vídeos que eu vou analisar histórias e lutas específicas e eu vou ser um pouco mais atento em relação a isso, tá? Mas, em geral, não achei muita diferença de diálogo, tá? Por exemplo, quando o Afrodite fala por que ele seguiu o mestre, ele fala o que a jovem Athena poderia fazer. E agora ele fala o que um bebê poderia fazer. Não muda muita coisa, né? Então, essa Final Edition aqui, né, sem diferenças brutais de diálogo,
Então isso é bom, tá? Porque normalmente quando a Final Edition encurta diálogo, às vezes piora a situação, tá? Algumas vezes melhora bastante, mas algumas vezes piora, então às vezes manter é melhor, tá? Eu gosto quando ela muda a história para melhorar alguma coisa, como é o caso lá da Marin, né? Quando muda a história para melhorar, corrigir alguma coisa de ano, essas coisas, né? Agora, quando encurta diálogo, essas coisas eu não costumo gostar. E nesse volume, pelo jeito aqui, tá tudo bem, tá? Mas claro, como eu falei, eu ainda vou analisar isso de maneira mais precisa, tá? Como eu falei, a coleção está ficando bem bonita, tá? Vocês podem ver aqui, né, os 3 volumes das capas dos Cavaleiros de Ouro, que eu já tenho, né? Posta aí depois se a sua coleção também está ficando bonita, tá? Ó, eu tô gostando muito, porque eu gosto muito de coleção dentro de um padrão de design, né? Então um personagem, um fundo colorido e a borda é um padrão de design que fica bem legal em coleção. O selo em vermelho, que parece os mangás de Next Dimension, e o Tenkai provavelmente vai vir assim. Então para quem coleciona, eu acho bem legal, tá? Como eu falei, a Final Edition eu tenho que repetir isso todas as vezes. Ela não é uma edição de luxo, tá? Então, se você quiser algo para substituir o Kanzenban sendo algo de luxo, a Final Edition não é um mangá de luxo, ok? Não é um mangá de luxo, é um mangá normal, ok? Nem no japonês, nem no português. Tá? Então não adianta também culpar a JBC. O que a JBC poderia ter feito é trazer um mangá em papel offset. E ela não trouxe, infelizmente, tá? Só a New Pop que traz mangá em offset normalmente. Se bem que a JBC fez com alguns, né? Bom, com Senseiya ela nunca fez mangá em papel offset, né? Eu gostaria que ela fizesse. Mas assim, a New Pop também a gente torce pela New Pop, mas ela demora tanto, né? Com o episódio G, com o Time Odyssey ela não demora não, mas o episódio G demora tanto que dá até desgosto de às vezes apoiar a New Pop por conta dessa demora, tá? E a gente segue aqui esperando novos anúncios de Senseiya vindos da JBC, tá? Falem aí embaixo se vocês estão comprando a Final Edition. Eu vou continuar comprando. E se você for continuar comprando, compre nos links do canal Mundo C, que você me ajuda muito de maneira indireta. Fiquem atentos que esse sábado nós teremos uma grande live no canal, um grande debate sobre Senseiya Remake, tá bom? Então nós teremos um debate aqui no canal, anunciarei, né, na aba comunidade, nos posts do canal, né, muito em breve. Pessoal, um abraço, até mais, tchau, tchau.